paz do Senhor, um abraço para o pastor Eduardo, para o pastor, também para os demais irmãos. Meu nome é Isaías. Pode baixar mais, irmão, pode baixar mais. Sou presbítero da casa do Senhor ali. Estamos servindo ao Senhor e nessa noite eu fico muito alegre de estar aqui com os irmãos para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Salmos 127. A gente vai fazer a leitura. Salmos 127. Antes de eu começar a ler, já foi apresentado, mas eu gosto sempre de apresentar, né? Essa irmã aqui, a irmã Karine, minha esposa. Somos casados há 18 anos, temos 3 filhos, que é o Berg ali. O Berg tem 17 anos, tem a Isabela de 13 anos, também está ali no conjunto, e o Luigi, que foi passarinho, né? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Versículo 3: Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem em que enche deles a sua aljava, não será confundido quando falarem com seus inimigos à porta. Uma palavra que a gente sempre escuta nesse salmo aqui, não é um salmo escrito por Davi, mas sim por Salomão, e ele foi bastante feliz, irmãos, quando ele falou aqui no versículo 3 que os filhos são a herança do Senhor. Os nossos filhos é aquilo a qual o Senhor nos concede quando a gente tem um matrimônio, e a gente vai começar a nossa vida, né, casados a 2, e Deus nos proporciona uma herança a qual eu e você temos responsabilidade para cuidar, uma herança a qual eu e você temos que zelar, porque herança, irmão, a gente não deixa de qualquer jeito, porque outra hora, se a gente recebe uma herança financeira, a gente vai logo guardar no banco, porque é algo de valor. E os filhos, a Bíblia fala que é herança, é uma herança a qual o Senhor nos deu nas nossas mãos, para que a gente venha conduzir com sabedoria, porque nos tempos a qual estamos vivendo, irmãos, criar filhos, conduzir filhos, como a Bíblia fala, como a Bíblia manda, como a Bíblia nos ensina, não é uma tarefa muito fácil, mas não é impossível para a gente que serve ao Senhor, amém? Já que no versículo 1, quando ele fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha, ele já quer dizer aqui, o autor, irmão, que se nós não tivermos uma comunhão, se nós não tivermos um apego com o Senhor, se a gente não tiver um apego com Deus, irmãos, mesmo que não sejam filhos, mas nada na nossa vida a gente vai fazer e vai prosperar, porque em todas as áreas da nossa vida, irmão, Deus tem que estar em primeiro lugar, Deus tem que ser o centro, tudo. Se é um trabalho a qual a gente está trabalhando, a gente tem que colocar, apresentar ao Senhor, levar ao Senhor e dizer, perguntar, consultar o Senhor, é do teu agrado isso aqui? Quando a gente está na escola ali, Senhor, é do teu agrado, Senhor, a posição a qual eu estou me colocando? Se é numa faculdade que a gente vai cursar hoje, a gente tem que perguntar, Senhor, será que é isso que o Senhor quer para a minha vida? E com os nossos filhos não é diferente, irmãos. Com nossos filhos não é diferente. Lá em Jeremias capítulo 29, eu gosto sempre, a irmã Karine sempre fala comigo, brinca dizendo que é o meu versículo. Porque Jeremias ele vai lá e fala assim, ó, porque bem sei eu os pensamentos que penso sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aí ele vai dar a receita para que a promessa venha ser cumprida. Então ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Aí ele continua, versículo 12, 13: buscar-me-eis e me encontrarei quando me buscardes de todo o vosso coração.
Um versículo bem pertinente, irmão, para que a gente possa juntar aqui no primeiro versículo que ele já fala aqui, se o Senhor não edificar a casa. Se não for Deus o construtor, irmãos, se não for Ele que coloque ali a pedra fundamental no nosso casamento, nas nossas escolhas, não vai bem. Quando a gente vai construir uma casa, irmão, algo que a gente tem que ter bastante cuidado é o alicerce. Porque se você construir um alicerce, irmão, torto, o restante da construção todinha, irmão, vai ser torta, vai resultar uma parede torta. E na nossa vida, irmão, as nossas escolhas como pais e como mães tem que ser escolha sábia. Porque se a gente quer edificar, irmãos, um lar onde tem a presença do Espírito Santo, a gente tem que colocar as nossas decisões, as nossas vontades, o que somos, o que queremos fazer perante ao Senhor e consultar se é do agrado dele, se é da vontade dele. Porque quando a gente coloca, irmãos, as nossas ansiedades perante ao altar, perante ao Senhor, irmãos, Ele dá a melhor resposta, Ele dá a melhor saída. Porque eu e você, irmãos, somos falhos, temos pensamentos falhos, temos respostas falhas. Por muitas vezes, irmão, trilhamos por caminhos falhos por culpa nossa, não do Senhor. Como Ele fala lá em Jeremias 29, eu sei o plano que eu tenho sobre vocês. Eu não tenho planos de mal, mas sim de bem para vos dar o fim que esperais. As promessas do Senhor, irmão, Deus não vai prometer nada para mim e para você, a qual não venha a ser beneficente para mim, para você e para o reino dele. Deus não vai fazer nada na sua vida, a qual venha prejudicar a sua vida. Mas o que Ele espera é que a gente venha reconhecer, irmãos, que apesar de nós termos muitas vezes uma oratória boa, um emprego bom, ter um casamento, ter um transporte bom, mas Ele quer ser o senhorio das nossas vidas, para que todas essas áreas, irmãos, venham permanecer em unidade, em comunhão. O Espírito Santo tem que estar presente. No ano de 2023, nós bem sabemos que foi o enunciado do ano, foi o Evangelho que vivemos, conhecemos e pregamos. E foi onde eu me aproximei mais do livro de Atos, porque vinha relatando ali, depois do dia de Pentecostes, que os discípulos, eles tinham tudo em comum. Tinha tudo em comum. Eles pensavam com o mesmo propósito. A Bíblia fala que eles repartiam entre si o que eles tinham para abençoar as vidas das outras pessoas. E foi onde a igreja primitiva cresceu. Foi onde o Espírito Santo mais agiu, porque todos estavam num só propósito, numa só comunhão, tinham um só alvo. É tanto que quando a gente vai no capítulo 3, quando Pedro e João vai subir, na hora da oração, aquele homem que estava ali na porta há anos, esperando por moedas, por migalhas, por algo que não ia resolver a situação, mas porque eles tinham criado uma comunhão, um vínculo ali no capítulo 2, a cura daquele paralítico foi instantânea. Prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Se levanta no nome de Jesus. Porque por muitas vezes a gente se questiona: cadê os milagres? Por que não está acontecendo? Será que a gente está no mesmo propósito? Será que a gente está no mesmo alvo? Porque por muitas vezes a gente se questiona. E é onde eu quero entrar aqui, que ele fala que os filhos são como herança, e ele fala que os filhos são como flecha. Quando ele fala aqui, irmãos, que os filhos são como flecha, ele não está dizendo que você vai pegar o seu filho e vai lançar como uma flecha, não. Ele está falando aqui sobre alvo, sobre vigor, sobre direção. Porque a flecha, irmão, quando o arqueiro pega a flecha, ele vai direcionar a flecha para o alvo. E se ele quer que aquela flecha acerte aquele alvo, ele tem que treinar bastante. Ele tem que saber se tem vento a favor dele. Ele tem que saber quantos metros. Ele tem que saber a posição para que aquela flecha que ele vai jogar acerte o alvo. E nessa noite eu quero deixar uma pergunta para os irmãos.
O arqueiro aqui, irmãos, não é Deus. O arqueiro aqui não é Jesus na palavra. O arqueiro aqui somos eu e somos você. Como estamos direcionando as nossas flechas? Como estamos direcionando os nossos filhos? Porque nas escolas, irmão, nas faculdades, por aí afora, eles estão sendo minados de ideologias, de pensamentos estranhos, nada a favor da palavra, tudo contra a palavra. Mas como volto lá no versículo 1, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se a criação dos nossos filhos não estiver diante ao Senhor, porque nós temos também o costume, nós temos que lutar e perder esse costume de dizer: ah, meu filho está na mão do Senhor, ah, meu filho está na mão do Senhor. Não, Deus te deu ali como herança para cuidar. A responsabilidade é sua. Não coloque a sua responsabilidade como pai, como mãe nas mãos de Deus, dizendo que Deus vai resolver. Muitas vezes algo falha que somos nós que causamos, escolhas que nós fazemos e colocamos nossos filhos abertos demais para que eles venham o mundo aberto aí, como se fosse algo maravilhoso. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua como pai, como mãe, de direcionar as nossas flechas, né? Porque se nós somos arqueiros, se nossos filhos são flecha, se a gente direciona para o alvo que é Jesus, irmão, e se Ele está ali junto conosco, não tem como essa flecha se desviar não, irmão. Agora, se nós não estamos fazendo a mira certa, se nós não estamos olhando tudo ao redor, se está ao nosso favor para que a gente venha colocar nossos filhos na sociedade, aí vem as dificuldades, vem as barreiras, vem tudo contra a gente, porque a gente não observou antes. Lá em casa eu sou bastante cauteloso, eu tenho 17 anos, mas eu sou bastante cauteloso, irmãos. Ele diz assim: posso ir a tal canto? Aí eu vou pensar comigo, eu vou mentalizar se eu já andei naquele canto, como é. E muitas vezes eu resolvo em um segundo, não. Ele não pergunta nem mais por quê. Ele não pergunta mais nem por quê. A minha de 13 anos, posso ir em local assim, assim, assim? Se for favorável, se eu conhecer como é lá, se eu conhecer as pessoas que estão lá, tá certo, minha filha. Porque a gente tem que ter esse cuidado. Porque lá em Provérbios, irmão, 22:6 fala o quê? Ensina quem? A criança ensina um caminho no caminho. No caminho. Nós que temos filhos, irmão, esse ensinamento nunca se acaba. Nós que temos filhos, esse ensinamento nunca acaba. Você sabia que esse ensinamento de pai com filho não se acaba nem quando ele casa? Não é que você vai se meter na vida dele, não, quando ele casar, não. Mas muitas vezes, você como pai, como mãe, esse ensinamento da palavra, conselhos, não vai cessar só quando eles casam, não. Quando eles casam aí, que eles vão precisar que a gente esteja presente, aconselhando, não se metendo no relacionamento, mas aconselhando, dizendo: ó, faça assim, nós já passamos por isso, você vai passar por isso aqui, faça assim, faça assim. Porque a Bíblia fala: ensina no caminho, ou seja, no caminho é de mão dada aqui, ó. Não é dizer: menino, faz isso acolá, vai acolá, vai ali, vai além, e soltar, não, irmãos, não. Não que a gente queira criar filhos como algo que a gente tem que estar direto controlando, não. Mas que a gente venha ter um cuidado com os nossos filhos, que a gente venha ter um amor com os nossos filhos, um amor, irmão, verdadeiro, porque a gente vai prestar conta com o Senhor Jesus, porque a Bíblia fala que eles são o quê, irmãos? Herança. Herança. E a herança que ela não é cuidada, irmãos, ela fala o quê? Ela se acaba, se esvai, não volta. Porque é herança, irmãos. Então a herança é algo valioso. É algo valioso. É algo a qual o Senhor tirou ali um pouquinho do pai, tirou ali um pouquinho da mãe. Deu um ser, criou uma vida a qual saiu dos dois. E a gente tem que ter um cuidado especial, irmãos. Se for preciso dizer não, diga não. Se for preciso você fechar a porta de um lugar onde seu filho gosta, mas não faz bem a ele, fecha a porta, meu irmão.
que mais tarde, ele pode até não entender no momento, mas mais tarde, ele vai chegar para você e vai dizer: muito obrigado, pai, muito obrigado, irmão. Porque ele entende, irmão, quando a gente é jovem, a gente pensa que tudo é fácil, a gente pensa que todos são amigos da gente, a gente pensa que todo local é bom de convívio para a gente, a gente pensa que tudo é fácil, que as portas se abrem de uma maneira especial, que a gente pode contar algo íntimo. E é nisso, irmãos, que o inimigo vem minando. Outro aspecto que eu pontuei aqui é sobre a gente ser mais presente, irmãos, na vida dos nossos filhos com amigos. Presente não é presença. Presente, o celular, o notebook, uma bicicleta. Isso não vai substituir a tua presença como pai e como mãe. Ah, ele está precisando. Será que ele está precisando, irmãos? Eu nunca vi uma sociedade a qual nós estamos vivendo, crianças, irmãos, de 8, 10 anos, pais dando celular. Dando celular, um aparelho, a qual a gente usa para resolver problemas dos adultos, de ter uma conta bancária, de ter ali uma rede social para divulgar um trabalho. E criança, a gente vê até de 7 anos, crianças sendo presenteadas pelos pais com o celular. Ah, irmão, eu tenho dinheiro novo. Não tem nada a ver, não. Tu sabe o que o teu filho está acessando toda hora? Porque muitas vezes tu tranca a porta do teu quarto e ele tem um quarto dele. Tu sabe até que horas ele fica lá? Com quem ele anda conversando? Com quem ele anda se envolvendo? O que é que ele anda buscando? Ou melhor, muitas vezes nem busca, está naquele joguinho, de uma hora para outra aparece ali uma pornográfica, uma criança. E aí? O culpado foi ele, irmão? Ou o culpado fomos nós que financiamos? Uma criança, ela precisa, irmão? É necessário para ele? Não é. Não é necessário. Tem coisas que não são necessárias para os nossos filhos. Eu gosto sempre de dar exemplo do meu mais velho, 17 anos. Nós éramos aqui no campo aqui. E ele vai ter um celular agora. Porque o pastor que auxiliava no campo, o pastor Carlinhos, ali na Caponga, deu um celular para ele. Mas por mim eu não tinha nada. Mas eu respeitei. Você recebeu o celular. Quando ele recebeu o celular, eu disse: você recebeu o celular. Aí você vai usar assim. 16 anos, completou 17 agora. Estou dizendo que eu sou um pai melhor do que os outros todos. Estou dizendo que meu filho é melhor do que ninguém, não. Mas o olho, irmão, é aberto direto. Observa direto. Porque a gente cria na palavra, a gente ensina, a gente vê, a gente doutrina. Mas o inimigo é sujo. O inimigo está aonde, irmão? Ao nosso redor. Uma brecha que nós abrimos, não vai pensar que ele vai pedir licença para entrar, não. Ele entra tudo, irmão. E ele procura aquele local, aquele lado a qual nós somos mais vulneráveis. Que nesse século a qual nós estamos vivendo é a família. Nós nunca vimos, irmão, a família ser tão atacada pela mídia fora. E cabe a nós, irmãos, deixar claro para isso. Porque nós temos o poder para acabar isso, para tirar isso tudo da nossa casa, irmão. O menino de 7 anos, irmão, sabe qual é o brinquedo que é pelo dedo? Eu passei muitos anos trabalhando com música. Dê um violão para ele, irmão. Vai lá na loja de instrumento musical e compra um violão para ele. Violãozinho simples é 300, 400 reais. Pergunte qual instrumento ele quer tocar. Vai lá no centro Fortaleza e compra um teclado para ele, que é o preço do celular. Daqui a 2, 3 anos tu está vendo ele inovando aqui. São esses investimentos, são essas coisas, irmão, está faltando no nosso meio, na nossa convivência. Eu nunca vi, irmãos, principalmente onde a gente anda, uma defasagem tão grande de músico na igreja. Músico, você tem igrejas que tem, até sobressai.
Mas tem congregações nossas que a gente vai que não tem um músico. Mas a gente vê os irmãos. E cadê os filhos dos irmãos? Por que os irmãos não tiveram essa visão? Porque enquanto eles são pequenos, irmão, dá pra gente, modelar, dá pra gente cuidar, dá pra gente colocar ali pro lado. No fim, vamos aprender um instrumento musical para louvar o Senhor. E a gente vai descobrindo os talentos, os dons, nessas oportunidades, irmãos. Porque se a gente não pedir estratégia ao Senhor, irmãos, se a gente não pedir graça ao Senhor, a gente não consegue. A gente não consegue se a gente não pedir, Senhor, me dá estratégia. Senhor, abre as portas. Senhor, não sei como é que eu vou fazer. Senhor, me dá direção. Eu estou com essa flecha aqui na minha mão, Senhor, como a tua palavra diz, e eu estou sem direção, me dá direção. Senhor, eu não sei fazer, mas tu pode fazer. Abre as portas, Senhor, me dá entendimento. Se a gente pedir, irmãos, o Senhor dá. O Senhor abre a nossa visão, irmãos. Porque somos pessoas, irmãos, que estamos aqui. Com certeza nessa igreja tem oração no meio-dia, tem pessoas que oram, tem um culto de doutrina, tem um pastor que ensina, tem um culto, tem a escola bíblica dominical. Tem tudo isso, irmãos. Então somos crentes, irmãos, fortalecidos. Mas por muitas vezes nos falta ter essa visão. Essa visão. Essa falta desse convívio, irmãos, ela ocasiona. Quando a gente não é amigo dos nossos filhos vão procurar amizade lá fora. Quando a gente não sabe, porque tem pais, infelizmente, tem pais, tem mães crentes, que não sabem os gostos dos filhos, que não sabem o que os filhos gostam. Tem pai, tem mãe, nós somos assembleantes pentecostal, irmão. Uma coisa que me chamou a atenção, a segunda vez que eu vim aqui, eu acho que é a terceira, né? Eu acho que foi em 2023 com uma visita aqui, 2024 a irmã Karen veio contar a história. E o que sempre me chamou a atenção nessa mocidade, que eu sempre vi, irmão, as irmãs bem vestidas. Ou seja, tem pai e tem mãe que ainda veio nisso aí. Mas tem locais por aí, a primeira coisa que o pai e a mãe pegam é o cartão aqui, pá. Aí a criatura vai lá na C&A, compra aquela roupa que é de doideiro, aquelas roupas decotadas, sinuosas, e muitas vezes, por causa de fazer o nosso trabalho, a gente deixa passar, porque a gente já trabalha demais, sai 6 e chega 8 da noite, e o controle vai perdendo. Aí muitas vezes a gente vem fazer campanha ainda mais. Senhor, eu não sei o que foi que eu fiz, exatamente, mas não sabemos o que a gente fez. Brechas, liberdade demais, deixar saltar demais para os cantos. Porque temos o costume de dizer também, irmãos, que as crianças aqui é o futuro da igreja. Irmãos, se a gente não cuidar hoje, será que vai ter futuro? Vai ter futuro se a gente não cuidar hoje, se a gente não disciplinar, se a gente não doutrinar. Qual é o futuro que essas crianças vão ter? Se a gente não cuidar dos jovens, dos adolescentes, se a gente não doutrinar, se a gente não disciplinar, qual o futuro que vai ter? Dizer que é o futuro da igreja amanhã, se a gente não ensina. Se a gente não muitas vezes diz assim, vamos aqui cantar um louvor, vamos aqui aprender o instrumento. Será que a igreja daqui a 10, 20 anos, irmão, se a gente não incentivar hoje lá a permanecer? Se a gente não ensinar, irmãos, eu sinto como dizer, a igreja do Senhor não vai se acabar, mas vai sofrer um pouco, e o culpado somos nós, somos a nossa geração aqui, que não está dando prosseguimento à próxima geração, ensinando como é que eles devem se portar. São pequenos detalhes, irmãos, são pequenas coisas. Vou já encerrar, mas eu quero dar um exemplo aqui. Em 2019, 2018 para 2019, quando estava beirando aquela pandemia, nós morávamos aqui no Aratuí, e as escolas, quando começou a ter aquela pandemia, começou aquele negócio remoto, que não tinha aula. Os professores criaram um grupo de WhatsApp, que foi lá quando a prefeitura presenteou as crianças e adolescentes, os jovens com aquele tablet, que você usava aquele tablet, diziam eles que era para fazer as tarefas.
e os lá de casa não receberam. E a prefeitura de Calcaia lançou um concurso de redação para a rede pública. Sei que era notebook, o prêmio era várias coisas. Exemplo, eu quero dar exemplo da minha vivência como pai, lá em casa. E o Berg dizia assim: papai, eu preciso tanto de computador. Eu disse: papai, não está sem condição. Não, na pandemia, muitas vezes a gente não tinha nem o que comer, não tinha nada. E você vê seu filho, que ele sempre gostou de estudar, ele sempre foi ativo nessa área de estudos. E você, muitas vezes, ele pediu, sabe? Aí teve um dia que a prefeitura de Calcaia lançou um curso de redação, ia premiar 5 estudantes no auge da pandemia para que as crianças tivessem mais vínculo, quisessem estudar mesmo com tudo fechado, parado. E o Berg se inscreveu, e eu fiquei por lá, eu fiquei por ali, a irmã Karine por outro lado. E eu disse: meu Deus, que a gente tem medo quando nossos filhos criam essas expectativas, e a gente tem medo que eles se frustrem pelas coisas, pelo cuidado que a gente tem, é tão chato, né, irmãos? E eu disse assim: Senhor, faz alguma coisa, Senhor. E ele rasgou uma 100 folhas do caderno e escreveu uma redação, essa tal de redação. E quando foi na última, ele disse assim: eu vou enviar. Aí ele tirou a foto da redação, mandou. Quando estamos no propósito, Deus abre as portas. Quando estamos no propósito, Deus proporciona aquilo que a gente não tem condição para proporcionar para os nossos filhos. Quando a gente está no propósito de servir a Deus, é quando a gente diz assim: Senhor, cuida da minha casa, me ensina a administrar, me ensina a cuidar dos meus filhos, me dá estratégia. Não deu outro, irmão. No meio de quase 50 mil estudantes, ele foi um dos premiados com a redação de destaque. Para a glória dele, para a glória nossa, não. Foi um sinal. Eu disse: Senhor, faz algo diferente na vida do Berg, Senhor. No meio está tudo fechado. Faz a diferença, Senhor, porque eu não tenho condição de fazer anos que ele vem pedindo. Eu não tinha condição, eu precisava estudar e aquele negócio que tinha que pegar celular, escrevia, pegava, depois devolver para a gente. Eu disse: Senhor, faz algo diferente. Senhor, move. Senhor, moveremos. Mas sabe qual é o segredo? Desde pequeno, saía de casa, trabalhava no centro de Fortaleza, passei 10 anos na área musical, e muitas vezes eu ligava desesperado: Sou cara, bora aí. Às vezes dava 2, 3 horas da tarde, e a gente trabalha no centro de Fortaleza, trabalha com missionário, e às vezes conheci muitos pastores, mas não estava acontecendo. E nem todo dia o pastor compra um som, compra um microfone, compra um instrumento. Eu disse: cara, vem fora aí com os meninos aí. Foi crescendo, Senhor. Parece que quando era 5 horas da tarde, para fechar lá, Deus mandava uma venda que cobriu o dia todinho. Mas eram os 4 lá em casa. Muitas vezes ela disse: eu botei tudo aqui de joelho, então eu fiquei de joelho. Falei: Deus abre as portas. Porque Deus, irmão, responde a oração sincera. Ensinei, está aqui sua Bíblia. Você sabe como é que faz um devocional. Está aqui o zinho da harpa, está aqui o instrumento para você tocar. Você sabe cantar. Adora ao Senhor, meu filho. Que Deus vai lhe colocar nos melhores lugares. Deus vai abrir as melhores portas para você. Se você for servo do Senhor, irmão, Deus vai lhe colocar nas melhores posições. Já recente agora, no ano passado, o Berg estava no colégio ali, até qual o irmão aqui, o Pado, foi professor de matemática dele, e eu sempre fui divisão, o pessoal de divisão dizia assim: Berg, vai abrir um concurso aí, o governo está fazendo um sistema chamado Prepara Ainda para jovens do ensino médio daqui do Ceará concorrer a uma vaga para se preparar para o ITA, um dos vestibulares mais difíceis do mundo. Um dos mais difíceis, e do Brasil é o mais difícil. Que é para essas áreas militares, essas coisas assim de engenharia militar. Ele disse: estude. Papai, mas tem que escrever, tem que fazer isso, tem que ir não sei quantas vezes fazer a prova. Eu fui não sei quantas vezes, eu levei ele lá naquele colégio da base aérea, Jegue Gomes.
Ia deixar, ficava esperando, deixava até 8 horas, ele saía fazendo os testes lá, meio-dia, ficava lá sentado no sol, muitas vezes com fome, só com água, ele ia, vinha, passei na primeira etapa, disse, glória a Deus, vai para a segunda, que segunda é semana que vem, vai estudar, passou na segunda, passou na terceira, Deus abriu as portas. Deus abriu as portas. Deus abriu as portas. Porque Deus, irmãos, Ele prepara algo que é benéfico para a gente e nossos filhos. Ele nunca tinha andado só. Eu tinha que deixar de ir buscar. A gente só tinha nesse tempo um carrinho, esse carrinho, esse pode de casa, terrível aí. E eu me preocupei logo, como é que eu disse, só não tem, de carro não tem condição, embora se eu tenho para ir e voltar, e eu estou vendo e acabou a gasolina, que a gente sabe como é que é as coisas. Eu tenho que deixar assim, o meu filho só providencia. Deus abriu as portas. Não estou pregando aqui bênção material, não. Deus providenciou, abriu as portas, a gente conseguiu comprar uma moto, que é a moto que eu disse assim, ó, não vai um negócio contigo, vai receber um auxílio do governo. Esse dinheiro tu não vai pegar, eu vou comprar essa moto, tu vai me dar esse dinheiro, eu pago a metade do valor da moto, eu pago a metade, tu paga a tua metade, quando tu completar 18 anos, a moto é sua, eu tiro sua carteira. Estou ensinando desde pequeno. Temos que ser, irmãos, facilitadores dos nossos filhos. Porque uma era antiga ali atrás, falava assim, ó, meu pai e minha mãe nunca me enganaram não, vai atrás do céu, faça o céu, estou nem aí. Ainda hoje se expandem. Tem pessoas cristãs que dizem assim, faça o céu, nada foi fácil para mim não. O que a Bíblia fala, irmão? Versículo 3, que os filhos são o quê? Herança. Herança você faz o quê, irmãos? Cuida. Herança você não diz assim, resolve o teu. Vai, corre atrás do teu, não, irmãos. Por exemplo, você vai dar tudo numa beijada, não. Seja facilitador. Acredite no sonho dos seus filhos, vá orar ao Senhor. Pergunte ao Senhor se é da vontade dele. Pergunte. Se você perguntar, ele responde, que a gente crê no Deus que fala. A gente crê que a gente tem o Espírito Santo, a gente foi cheio do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo no momento na qual nós recebemos o Senhor Jesus, a gente recebeu o Espírito Santo ali. E a gente crê também que a gente foi cheio do Espírito Santo quando a gente foi batizado ali em línguas estranhas. Nós cremos que nós somos cheios do Espírito Santo, irmão. Nós temos a autoridade de profetizar na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos vão ser a diferença nessa sociedade. Mas para que essa palavra venha se cumprir, irmãos, a gente tem que fazer a nossa parte como bons arqueiros. Não é jogar nossos filhos para qualquer alvo, não é jogar nossos filhos, direcionar nossos filhos para qualquer lugar, não, irmão. É saber para onde é que a gente vai direcionar, é saber para onde é que eles podem ir, onde é que eles podem, com quem eles podem conversar, onde é que eles estão indo. É coisa de pai e mãe que nós temos controle, que você tem intimidade com o seu filho. Eu não estou aqui, irmãos, para ensinar ninguém a ser pai, ser mãe, não. Mas por muitas vezes, por causa dos nossos afazeres, dos nossos trabalhos, da nossa correria, a gente se esquece desse detalhe e a gente continua com a mesma palavra. Meus filhos estão na mão do Senhor. Os filhos são a herança do Senhor, a qual nós temos que cuidar. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é nossa, a responsabilidade não é de Deus. A responsabilidade dos nossos filhos não é de Deus, não. A responsabilidade é nossa. E somos nós que temos que cuidar. Somos nós que temos que zelar da herança a qual o Senhor confiou a mim e a você. Glória, meu filho doido. Já para encerrarmos, versículo 5. Bem-aventurado o homem que enche a sua aljava. Você sabe que tem conhecimento de flecha, mas a aljava é uma bolsa, a qual é guardada as flechas, geralmente ela aqui, geralmente nas costas, a qual o arqueiro está com o arco aqui, ó. Ele tira, é uma bolsa, guarda as flechas. Não está falando aqui que vai encher, você vai encher de filhos, não. Mas é que a gente venha, irmãos, ter
ter qualidade no ensino dos nossos filhos. Esse momento aqui, essas crianças aqui, momento que só acontece uma vez. Ele só vai ter 5 anos uma vez, ele só vai ter 10 anos uma vez, ele só vai ter 15 anos uma vez. E se nós deixarmos, irmão, eles se desviarem, se nós deixarmos eles caírem no lamaçal do pecado, na adolescência, na juventude, é algo que muitas vezes a gente não consegue recuperar. Quando Deus tem misericórdia, com muito esforço, irmão, com muito choro, com muita oração, pode até ser que eles se reconciliem, mas quanto tempo eles vão passar a perder do mundo, perdendo o que o Senhor tem para eles, perdendo as bênçãos, perdendo aquilo a qual o Senhor tem de planos maravilhosos, irmãos. São momentos ímpares, irmãos. São momentos a qual, irmão, não vai voltar. Não vai voltar. O Luiz, que é o que senta aqui, quando ele nasceu, por ele ter muito acesso à televisão, muito acesso ao celular, ele construiu uma linguagem própria. Ele falava e a gente não entendia. Os fonemas não tinham sido instalados na cabeça dele. O R, o S, o T. Ele falava embolado. E muitas vezes as pessoas chegavam e diziam: está endemoniado esse menino, está endemoniado. Esse menino é isso, esse menino é aquilo, esse menino é autista. Nada que a gente venha ter, nada contra quem é autista, não. Pelo contrário, a gente está procurando mais se especializar, quem trabalha com o Ministério Infantil, para cuidar, para ter uma inclusão. Mais uma vez, esse mesmo pastor Carlinhos, só, se tu não tirar o celular desse menino, ele tinha 3 anos de idade, se tu não tirar esse celular desse menino aí, ele vai ficar a vida dele todinha falando sem vocês entenderem, sem a gente entender nada. Tu quer esse teu filho? Tira o celular desse menino, rapaz. Tu é pai dele, tá aqui, cara, tu é mãe, tira, arranca isso aí. Sabe o que eu fiz? Amém, meu pastor. Se eu disser para você, Deus socorro. Será que muitas vezes os costumes dos nossos filhos somos nós que temos botado as bombas na mão deles? Essas bombas, o pavio vem, ó. Tem um momento que a gente não mais controle. Eu gosto sempre de falar, não estou pregando sobre mim, não. São exemplos para a gente ficar de olho. Porque cada um de nós temos peculiaridades, coisas diferentes, que a gente passando por outro são dificuldades do cotidiano. Não é porque a gente serve a Deus, irmãos, que a gente não passa por dificuldade, não. Nós passamos por dificuldade, a gente passa por problemas. Amém? Então nessa noite eu quero agradecer ricamente essa oportunidade que eu tive aqui com vocês. Quero ser grato demais ao pastor por ter cedido o culto, né? Dessa igreja, nesse momento maravilhoso. E que eu espero, irmão, se Jesus não voltar, se eu voltar daqui, sei lá, ano que vem, ou daqui a 5 anos, 10 anos, esses vídeos correndo aqui, sejam os que estão cantando, tocando, irmão. Sejam os que estão aqui se preparando, irmão, para ser o pleno da casa do Senhor. Porque a gente tem que profetizar desse jeito, irmãos. Lá na faculdade, eles viram ser os melhores alunos, que venham ser alunos de destaque, que venham ser diferenciados, nossos filhos. Porque quando falamos, irmãos, que o melhor dessa terra é para nós usufruirmos, são as bênçãos a qual o Senhor quer dar. Amém? Deixa eu dar essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto as crianças estão voltando, né, está dando tempo para a gente fazer nosso encerramento da nossa EBF, né, eu quero agradecer desde já esse casal abençoado, né, a tia Karine veio hoje pela manhã, o nosso piquenique com as crianças aqui atrás da igreja, e foi uma bênção, ela foi usada tremendamente para nossas crianças, foi um momento muito especial. E agora à noite, né, o irmão Isaías também está dando essa mensagem, essa palavra do Senhor, né, para nós
como os pais, e também a toda a juventude, a toda a igreja, né, que é um despertamento para nós, né? Uma lembrança, né? A singela lembrança desse casal abençoado, que Deus possa abençoar vocês cada vez mais, usar nesse ministério tão lindo, né? O irmão Isaías, eu falei para o irmão Caroline hoje, né, que eu acho lindo, porque a gente sabe que é difícil acabar no ministério infantil, né? E a gente vê a família toda em peso trabalhando, né? Tio Isaías, ele se transforma com as crianças, tá? Vira o tio Zazá. Eu tô falando porque o Calor vai descobrir, né? Aí eu tô falando, né? Senão não vou nem falar. Mas a tia Karine também é uma bênção, né? E a gente só pode ser gratos, né, ao Senhor por colocar pessoas, né, na nossa vida, né, como essa família tão abençoada. E desde já, quando as pessoas estão entrando, né, desde já eu quero agradecer, né, por esse trabalho. Eu passei, como vocês sabem, 21 dias viajando, né? Mas desde o mês passado, esse trabalho já está sendo realizado, né? Que a gente já começou a trabalhar desde o mês passado. E agradecer, né, a equipe, né? Porque eu estava ali longe, né? Só no celular. E aí, como é que tá? Né? E as aulas acontecendo nas salas. Todo domingo estava tendo as EBF já. Iniciamos desde o primeiro domingo. As tias preparando a decoração, criando ideias, preparando aulas, pensando no que vai alimentar também as nossas crianças, né? As tias, cada detalhe estava sendo cuidado e preparado com todo carinho e dedicação, né? Para muitos, podia só falar assim, né? É para criança, faz de qualquer jeito. Não, irmãos, é para o Senhor. E para o nosso Deus nós damos o melhor. As crianças só desfrutam daquilo que a gente preparou para Deus. Os jovens desfrutam daquilo que nós preparamos para Deus. As senhoras, os obreiros, a igreja desfrutam daquilo que nós oramos, preparamos para o Senhor. Porque a honra e a glória sempre é para Ele, né? E eu quero agradecer a toda essa equipe, são mais de 20 pessoas, né? E também as providências do Senhor, né? Eu disse assim, a Anne não vai estar aqui hoje, que ela está viajando, né? Vai levar a Sandrinha. Mas eu disse assim, Anne, e agora? Ela é tesoureira, né? E eu, Anne, e agora? Só tem esse valor. Nós já vendemos tanto esse mês, já pedimos tanta ajuda para os pais, né? E a gente só tem esse valor, mas de quinta-feira para cá, né? O Senhor foi providenciando, foi aparecendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Irmãos, foi tanto lanche que tem lanche de ontem ainda, ó. Eu falei assim, ó, gente, não vai ter lanche para a igreja toda, vamos dar o lanche só para as crianças. Tem pratinho, tem cachorro quente, tem bolo ali ainda para toda a igreja. E quem faz isso não é nós, é o Senhor. Todo cuidado, né? Pessoas contribuindo. Chegando aqui, ontem o pastor falou assim, eu vou dar 100 pães. Aí chegou a Tainara, né? Com mais 100 pães ontem. E eu, eita Deus, eu vou colocar tanto pão no cachorro quente. Não sei não, mas o Senhor providencia, né? O Senhor providencia. Também eles um treino de galinha vai dar só para as crianças. A equipe também, eu não sei se vai dar para todo mundo. Amém, as crianças comendo tá ótimo. Irmãos, tá ali, né? Tem comida para toda a igreja. Vocês vão ainda não escolher, né? Se vai aquele cachorro quente, se vai aquele pratinho, se vai aquele braço de bolo, tem suco, tem refrigerante, e é assim que Deus faz, né? E não é nós, né? É o Senhor, é um banquete, né? O tema também é esse, né? É um banquete, um convite especial, um banquete que o Senhor preparou para nós. E tá aqui, né? Confirmando o banquete de Deus, da glória de Deus. Nesse momento, eu vou convidar o tio Cauã, né, e a tia Letícia para pegar os certificados das nossas crianças da sala dos... Tá certo? A gente vai começar entregando o certificado
dos que estavam com a gente, tá certo? Lá na salinha ali, comigo e com a tia Letícia. Ana Lívia. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. A Lia. Lia. Heloísa Isabelle. O baterista tá inspirado. Cauã Vitor. John Tavares. Cauã Lucas. Luigi Rubens. Jorge Enzo. Maria Cecília. E por fim a Eloá. Vamos fazer só um registro, né? Cadê a tia Mariana? Ó, vamos todo mundo se arrumar rapidinho pra gente tirar uma foto rapidinho pra não chegar a ficar muito tarde, né? Vamos lá aqui na frente, as criancinhas. Vamos lá. Agora vamos entregar o certificado dos discípulos na nossa sala. Eu vou chamando o nome de cada um, vocês vão aqui, recebem e vão ficar aqui para tirar uma foto. Rebeca Nicole. Giovana. Nicole Nascimento. Ana Pérola. Ana Lívia. Samuel. Eric Rabi. Salomão. João Pedro. Azaf. Rayane. Mayra Kelly. Isabela. Tainara. E a Larissa.
infantil. A gente sabe que já está na hora, eu peço, mas se pedir para o pastor, é rapidinho, eu prometo. A gente vai ter um momento que todo culto de criança tem, né? A gente teve a palavra para todos vocês, para toda a igreja, mas culto de criança, o EBF também é para eles, né? Então a gente vai encerrar com